Boa noite, pessoal. Fazendo aqui o vídeo do fechamento de mercado do dia 3, né? 3 de junho. Então vamos ver o que aconteceu hoje aí. Se o mercado se comportou favorável, né, para que tivéssemos lucro ou não, né? Vamos ver aí o que deu hoje. Então aqui, pessoal, ó, como vocês estão acostumados a ver, nós temos aqui a nuvem, né? Nós chamamos esse indicador aqui de nuvem. O que é essa nuvem? É um espaço entre essa linha azul e essa linha branca. Você vê que todo o espaço fica preenchido com uma cor, tá? Se o mercado está abaixo dessa linha azul, nós teremos uma nuvem vermelha. Se o mercado está acima dessa linha azul, a tendência é que a nuvem fique verde. Então, nós temos aí esse indicador e nós temos aqui embaixo um outro. Esse indicador de cima mostra a força do mercado. Algumas pessoas já ouviram eu falar isso daqui. Estou falando porque pode ter, e geralmente tem pessoas novas que não viram isso ainda. Estou explicando para que a gente entenda o que a gente vai ver aqui, né? Nós vamos verificar se o mercado deu boas entradas ou não. Ou se deu boas entradas e deu entradas ruins também, que isso pode acontecer. Então, o que é uma entrada boa? É uma entrada em que, no momento que eu entro, que ela pode ser de queda, o mercado se movimenta naquela direção. Se eu entrei vendido aqui, por exemplo, que foi o que aconteceu, eu espero que o mercado caia, né? Na bolsa de valores, a gente pode pegar lucro tanto na queda, como é o exemplo aqui, quanto na alta, se o mercado estiver subindo, nós podemos ser lucrativos também, tá bom? Aqui embaixo nós temos um outro indicador, que ele mede a força dessa tendência. Esse indicador de cima mostra a tendência. Tá vermelho? Tá. Tendência de baixa. E a força dessa tendência? Aqui nós temos esse indicador para mostrar essa força. Então, tendência de baixa e a força de baixa, porque o indicador está vermelho também, né? Não só vermelho, mas tem três linhas aqui. Quanto mais elas se distanciarem, mais força o mercado tem. Quanto mais elas se aproximarem, o mercado vai perdendo essa força à medida que elas estão juntas. E se elas se separam de novo, o mercado mostra, por esse indicador, a força da direção. Tá bom? Vamos lá então? Vamos ver o que deu hoje? O mercado deu aqui, ó, uma primeira entrada nesse ponto aqui. Nós pegamos. A gente tem que pegar aqui 130 a 150 pontos para a gente produzir o suficiente para alcançar as nossas metas, né? Planejadas. Então aqui nós pegamos 200 pontos. Opa, foi mais do que o que era necessário, graças a Deus, né? A gente vai pega, os dias que a gente pega mais, os dias que a gente pega sobrando, a gente vai guardando uma gordurazinha, porque tem um dia que a gente pode ser que a gente tenha prejuízo. Acontece. Tem um dia que você bateu o dia todo ali, o mercado não ficou muito bom, você fecha o dia no prejuízo. Então, essa gordurinha a mais vai servir para isso. Vai servir para o dia ruim, tá bom? Então, por que entramos aqui? Porque nesse ponto aqui, o mercado está mostrando aqui uma tendência de baixa, nesse ponto, exatamente nesse ponto aqui. Por que tem tendência de baixa? Porque o mercado está abaixo da linha azul. E ele permaneceu assim por um período. Então, nesse período, o mercado está mostrando aqui, ó, desse ponto até esse daqui, o mercado está mostrando uma tendência de baixa. E o que mostra para a gente que essa tendência é boa? Esse indicador aqui mostra que, além de estar em tendência, a força também é de baixa. Tá bom? Então foi a primeira entrada. Como o mercado. Isso daqui é anormal. Aconteceu uma coisa hoje anormal com o mercado. O mercado travou aqui, né? Ficou um tempão, uns 40 minutos aqui.
e depois ele fez isso aqui, ó. Tcharam, lateral, lateral, lateral. Isso aqui é ruim, pessoal. Isso daqui, quando isso acontece, a gente já coloca um pezinho atrás e fala assim, ó, pera aí que eu só vou observar, porque não é o natural do mercado. O natural é o mercado, não vou dizer que é o natural, mas é o que é esperado, é que o mercado esteja subindo ou esteja descendo. Quando ele faz esse lateral aqui, já para o operador fica assim, ah, hoje não tá bom esse mercado. Tá, mas ele foi produtivo. Por essa razão aqui, eu operei só esse pedaço aqui e acompanhei o restante para ver o que ele ia dar, mas não fiz outras entradas, até porque a gente já tinha pego o lucro mais do que um dia ali, tá? Mas olha só que coisa interessante. Enquanto essa parte aqui, ó, esse trecho aqui, o mercado ainda, a nuvem ainda está vermelha, mostrando que o mercado está em baixa, aqui o indicador de força diz assim, ó, aí tá vermelho, a tendência ainda tá de baixa, mas a força já de baixa já não temos mais. E o que que esse indicador diz? Diz assim, a gente está numa tendência, numa força de alta. O que que a gente faz numa situação dessa aqui? Espera eles concordarem. Onde é que ele dá outra oportunidade? É onde eles estiverem concordando. Nesse trecho aqui, né, a partir daqui, desse ponto, a tendência é de alta e a força é de alta. Olha como fica legal, como fica bom para trabalhar. Então, se você entrar nessa vela ou nessa aqui, qualquer uma das duas vai dar um lucro para você. Então, segunda entrada, lucrativa também, certo? Então, duas entradas e duas entradas lucrativas. Aqui o mercado, de novo, dá para gente, ó, uma condição. Aqui é onde o operador tem que ficar muito atento. Aqui, ó, o mercado dá para gente aqui uma tendência de baixa. Como que eu sei que é a tendência de baixa? Nuvem vermelha. E a força? A força a partir daqui também é de baixa. Certo, muito bom. Então o operador entra aqui. Aqui o mercado faz uma falha. Tá vendo? Acontece uma falha no cálculo aqui. Essa falha atrapalha, prejudica, acabou o mundo? Não, é só uma falhazinha. Onde a tendência é de baixa e a força aqui já mostra querer buscar uma alta. Então, naturalmente, se eu tivesse nessa entrada aqui, eu ia estopar minha operação, eu ia parar minha operação aqui no prejuízo. Pronto. Iria perder quantos? 300, 300 e poucos pontos. Tem problema em perder uma operação? Claro que não. Nós já tivemos duas ganhando aqui. Perder uma não vai atrapalhar o planejamento. Pelo contrário, você perdeu uma e aqui o mercado dá uma outra, olha só. Dá uma outra condição de entrada, onde é nesse ponto, nessa aqui, ó. Nesse ponto aqui. Então, se eu perdi 300 ali, eu pego 250 aqui, deu mais, deu 280 e eu pego só 250, eu paguei quase todo o prejuízo. Lembrando que eu tenho duas de ganho, uma de perca e agora mais uma de ganho. Tá vendo? Então não tem problema de três operações, quatro operações, três ganhando e uma perdendo não vai atrapalhar. A gente ainda sai no lucro no final do dia, tá? Só que depois acontece algo ainda mais interessante. Percebam, pessoal, que aqui embaixo o nosso indicador de força, ele demonstra fraqueza aqui, demonstra fraqueza aqui, demonstra fraqueza aqui e aqui. Porém, ele não rompe para baixo, né? Que romper para baixo? Essas linhas, essas duas linhas verdes, né? Que aqui elas viram para branco, vermelho. Essas duas linhas de cima não romperam para baixo. Elas perderam força, ficaram fraquinhas, mas elas não vieram para baixo da linha azul. Tá vendo? O que que acontece aí? Se isso não aconteceu, se não rompeu para baixo, mesmo que tenha perdido força, a gente mantém a operação. Por quê? E a operação foi aqui, ó. Aqui, ó. Ela deu aí mais 1.200 pontos, 1.200 pontos aproximadamente,
de ganho. Então, se eu tivesse entrado aqui, mesmo ele a estratégia tendo dado um loss aqui, não tem problema. Então seria uma de ganho, tá aqui, duas, uma perdedora, outra de ganho, 4-1, e uma que vale por 10 na verdade, né? Que essa é muito grande, foi muito lucrativa essa daqui, tá bom? Então, percebam que a lógica da operação é quando eu ganho, ou melhor, quando eu perco um pouquinho. Isso é o que vai manter você no mercado. Perdeu, perdeu, tem problema? Não. Por quê? Porque eu perdi pouco. E a minha chance de ganho é maior do que quando eu perco. Pronto, resolvido. Então, foi isso que o mercado deu hoje. Não aproveitei todo o mercado, porque, como eu falei, essa situação aqui deixa o trader em alerta. A informação aqui é: tem alguma coisa acontecendo, né? E o mercado está se comportando de forma anormal. Por que que eu falo que isso aqui e essa travada que ele deu aqui foi problema lá na bolsa mesmo, mas deu uma travada aqui, ó. Na hora que eu entrei, deu uma travada, foi lá, abriu depois, pegou meu lucro e fechou. Então, essas duas anormalidades aqui fazem com que o operador fique mais atento. Tem que estar prestando atenção, porque o mercado não é seu amigo, não. Então, se você puder se defender, na verdade, você tem que arranjar formas de se defender. De um jeito ou de outro, você tem que se defender. Tá bom? Então, pessoal, isso aí foi o que aconteceu hoje no mercado. Tem dia ruim no mercado? É difícil. Mesmo que esse dia hoje tenha sido anormal, mas não foi um dia ruim, tá? Então os dias são bons. Olha, o dia de ontem que a gente gravou é muito bonito o dia de ontem, tá? Então era isso que eu tinha para passar para vocês, as operações do dia de hoje. Então foram 5 operações que o mercado deu. Lembrando que o trader não precisa pegar todas as operações do dia, não é necessidade disso. Ele precisa ser produtivo durante o mês. Dias que ganham, dias que perdem. Os dias que perdem geralmente são menores, né? Você perde menos dias do que os dias que são ganhadores. As operações que ganham são maiores em quantidade do que as operações que você perde. Como aqui, 5 operações, das quais uma foi perdedora. Tá bom? Obrigado por assistir o vídeo e até amanhã.